em João capítulo 7, versículos 37 a 39, diz assim a palavra do Senhor. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Oremos. Pai amado e bendito, te agradeço por essa noite, por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com os meus irmãos, para cultuarmos ao Senhor, para buscarmos a Tua face, para ouvirmos a Tua voz. Deus e Pai, em nome de Jesus, fala aos corações, que o Teu Espírito Santo venha convencer, venha corrigir os nossos caminhos, venha acalentar corações angustiados, venha dar direção àqueles que precisam, e que o Senhor seja glorificado em nosso meio, Senhor. Como é bom revermos irmãos e irmãs amados, como é bom conhecermos outras pessoas, e como é bom estarmos na Tua presença, como cantamos, Jesus, te amamos, te adoramos de coração, que o Senhor seja glorificado e o Senhor seja exaltado nessa noite, e que corações possam ser impactados pela mensagem do Teu Evangelho, e o Teu Espírito Santo se mova em nosso meio para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem sentar. Irmãos, eu frequentemente bebo água, porque eu sinto muita sede. Então, vocês vão ver com frequência pegando um copinho e bebendo água. Tem pessoas que preferem, quando estão falando ao público, não beber água, só beber no final, mas eu bebo toda hora, porque é muito ruim sentir sede. E o tema que Jesus usa nesse trecho das Escrituras é justamente sobre a sede. Ele fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, a gente às vezes pode sentir fome, é muito ruim sentir fome, às vezes a barriga dói, né? Se você já fez um jejum mais prolongado, ou por algum motivo, você passou por um período em que ficou com fome, é ruim, a barriga dói, dá aquela sensação ruim, mas o ser humano consegue suportar muitos dias em jejum com dificuldade, mas tem pessoas que fazem jejuns extensos, de uma semana, 10 dias, até 40 dias, o corpo humano ainda suporta ficar sem alimento, mas sem água, se não me engano, são 3 dias, né, Nelson? Mais do que isso, ninguém suporta, e é muito ruim sentir sede. Eu não sei se você já sentiu muita sede, às vezes fazendo um propósito de jejum espiritual, ou por algum motivo você estava na rua, ou estava numa viagem, ou estava num lugar que você não tinha água, e você estava com muita sede, e quando você bebe água, parece que você sente a água entrando por todo o seu organismo, você sente aquilo saciando a sua sede. E Jesus usa essa imagem, Jesus usa essa figura tão casual, tão normal, tanto do nosso cotidiano, pois todos nós, independente de homens e mulheres, ricos ou pobres, pessoas com muito conhecimento, pessoas com pouco conhecimento, pessoas com formações acadêmicas, pessoas sem formação acadêmica, pessoas com muito recurso, com pouco recurso, todo ser humano sente fome e sente sede. E ele usa essa imagem para transmitir uma mensagem muito poderosa e traz para ele algo que é maravilhoso, que somente o Senhor, o Messias, o Deus encarnado, o Deus Emanuel, podia trazer para si, que é essa frase tão poderosa, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas que sede é essa? Não é a sede de água, que toda hora eu vou dar um pulinho no copo aqui e vou beber um pouquinho. Não é sede de água. Ou alguns bebem um refrigerante, mas eu não bebo refrigerante há muitos anos, mas há quem diga que o refrigerante não mata a sede, mas te deixa com mais sede, por causa do muito açúcar, mas não é a sede que você sacia com um copo de água ou de qualquer outro líquido. Um grande pregador do passado, conhecido como J.C. Ryle, afirmou assim, a sede que Jesus se referiu era completamente de natureza espiritual. Significa ter anseio na alma, convicção de pecados, desejo de ser perdoado, anelo por uma consciência em paz. O homem que reconhece ser um pecador e busca o perdão, aquele que é profundamente sensível às necessidades de sua alma e com sinceridade deseja obter ajuda e consolo, esse é o que demonstra possuir a disposição que o Senhor tinha em mente ao dizer, se alguém tem sede. Então, a sede que Jesus está dizendo aqui, claramente não é uma sede de você beber uma água, ou beber um copo de suco, ou alguma coisa para saciar a sede do seu corpo, mas é uma sede do fundo da alma. E essa imagem não aparece somente aqui nas Escrituras.
No Antigo Testamento nós vemos, por exemplo, nos Salmos e nos Provérbios e nos Profetas, para agilizar, para a gente ganhar tempo aqui, eu vou pedir a ajuda dos nossos universitários. Por exemplo, aqui no Salmo 42, vai aparecer projetado aí, Salmo 42, um salmo muito conhecido, diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas. A corça é um animal lá daquela região da Palestina, que anda muito rápido, e ele anda pelas rochas. Uma pessoa que esteve em Israel disse que viu essa imagem, você encontra na internet, ele andando ao longo das rochas com muita velocidade, e fala: assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então, uma sede que vem do fundo da alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, esse Salmo 42 fala dessa sede da alma que temos por Deus. Salmo 63 também diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Eu lembro de um retiro de jovens, de líderes de jovens que eu participei, não como líder de geração, mas como líder de jovens, e o pastor Evandro, que era de Copacabana, agora está na ICNV Tijuca, pastoreando a Tijuca, ele que organizou esse retiro, e lá no banner do retiro eles usaram esse versículo, eles colocaram uma imagem de uma terra desértica, uma terra muito seca, sabe aquelas terras, aquelas imagens de um deserto que você vê a terra toda rachada, de tão seca que fica toda rachada, e era essa imagem com esse salmo como base: ó Deus, tu és meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Então essa imagem da sede não é estranha nas Escrituras, vemos nos Salmos e também nos Profetas. Pedir ajuda lá da Isadora. Isaías 12:3 diz assim: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Belíssimo cântico lá em Isaías capítulo 12, que fala isso, tirar água das fontes da salvação, que também não é uma água como essa água que eu estou bebendo aqui, mas aponta para algo mais profundo, algo mais interno, algo mais do fundo da alma do ser humano, que tem uma sede. E outro texto também de Isaías, muito conhecido, diz, leia comigo em voz alta, esse texto de Isaías 55, a todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Então, há um convite da parte do Senhor para aqueles que têm sede. E como disse, não é a sede da água que a gente bebe num copo, mas é a sede do fundo da alma, a irem ao Senhor, a virem às águas. A palavra no hebraico, traduzida por alma, é nefesh. Essa palavra nefesh pode ser traduzida como alma, mas também pode ser traduzida de forma surpreendente por garganta. O pastor Jonas Madureira fala isso no seu livro Inteligência Humilhada, porque no hebraico o significado de alma está muito relacionado a um ser desejante. Então, uma mentalidade do judeu, do hebreu, e a Bíblia foi escrita toda na mentalidade hebraica, e os escritores do Novo Testamento, os autores ali, os apóstolos, eram todos judeus, a igreja começou pelos judeus, o Messias veio dos judeus, com essa mentalidade hebraica, trata a alma como algo que tem sede, uma garganta. Então, nefesh pode ser traduzido como alma do hebraico, mas também como garganta, significando que nós somos seres desejantes. O ser humano, ele deseja algo. Nós nascemos, fomos criados com um anseio, que se não for suprido, como bem disse o jovem Enzo na ministração, em Deus será suprido em alguma outra coisa. Então, nós temos essa sede, nós temos uma alma desejante, o nosso nefesh, a nossa existência é como se fosse uma garganta aberta que precisa receber. Eu falei de manhã que esses dias eu fui surpreendido, eu e a minha amada esposa e a nossa casa, com alguns passarinhos passando muito na varanda lá de casa, passando, daqui a pouco eu vi uma palha, eu falei, acho que eles estão fazendo um ninho, e eu estava, infelizmente, certo. Eles fizeram um ninho lá no topo, e daqui a pouco eu comecei a ouvir um piu-piu, 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 piu-piu. Eu falei, meu Deus, os passarinhos fizeram um ninho, como é que eu vou tirar isso aí? Não posso simplesmente pegar e jogar fora, não vou matar os bichinhos. E eles estão lá e sujaram tudo. Hoje eu tive a alegria de passar boa parte da tarde limpando a sujeira que eles fizeram. Estou doido para eles aprenderem a voar e ir embora, para saírem da minha casa, porque até falei com o síndico do prédio, ele falou, eu queria tirar daqui, mas ele, mas eu posso botar no meu apartamento, mas a mãe do passarinho não vai chegar lá, os bichinhos vão ficar com fome. Falei, tá bom, então deixa eles aí, estou doido para eles aprenderem a voar, estou quase botando um vídeo lá, um tutorial, como aprender a voar, para ver se eles aprendem, somem na minha casa, e eu vou acabar com aquele ninho de lá, para nunca mais ter aquela sujeirada.
Mas eu subi na escada, porque é no alto, assim, no teto da varanda, eu subi na escada e botei o celular lá para filmar. Aí Daniel e Raquel estão maravilhados. A gente falou de tirar, a Raquel ficou desesperada. Não faça isso, não mexa na natureza. Ela fala que vai ser veterinária. Não, irmã, 5 anos, minha irmã. Cheia de marra. Não faça isso, não tire os passarinhos. Não, papai começou a chorar. Não, tudo bem, deixa aí. Daqui a pouco eles vão embora. E aí, espero que seja logo. Aí eu filmei lá. Aí quando eu filmei, tinham 2. E aí é curioso que parece que eles sabiam que eu ia filmar. Parece que eles estavam meio que rindo da minha cara, tipo assim, não vou sair daqui agora não, pode filmar à vontade. Aí eles ficaram quietinhos assim, eu botei o celular, comecei a filmar. Quem quiser o vídeo, eu até passo, não tem problema não. Inclusive eu mostro o chão todo sujo, que maravilha. E aí eles começaram, daqui a pouco eles estavam quietinhos, daqui a pouco eles levantaram, começaram, bebeu, com aquela boquinha abrindo assim. Aí eu, meu Deus. Mas por que eles fazem isso? É a forma que eles pedem comida, eles não podem sair dali, eles não têm como buscar comida. Aí, toda hora, vem 2 passarinhos lá da árvore que tem em frente ao nosso apartamento, vão lá e levam comida para os bichinhos que estão lá. Blá, 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 blá. O ser humano não é muito diferente desses 2 filhotinhos que estão gravados aqui no meu celular. O ser humano é como uma boca aberta que está sempre precisando receber algo. Nefesh é o conceito hebraico de alma, garganta. A gente precisa. Sei que aqueles pitinhos ficam... pitinho não, passarinho, né? Pedindo. A Tati até falou para mim, engraçado, eu vejo uns pintinhos amarelinhos tão bonitinhos, que eles são pretos, esquisitos. Eu falei, porque não é pintinho, não é filho de galinha, não é filhote de galinha, é filhote de passarinho. E aí eles lá, piu, 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 piu. Nós somos semelhantes àqueles bichinhos que eu estou tão feliz deles estarem lá, que eu não vejo a hora deles alçarem voo e sumirem lá de casa. A gente precisa receber. E se a nossa alma não está satisfeita em Deus, se a nossa sede não está satisfeita no Criador, a gente vai, não é que a gente pode, a gente vai buscar saciar a sede de nossa alma em outro lugar. Olha, já desligou. Então, somos seres desejantes, somos seres que necessitam de algo. E se você não saciar a sua sede em Deus, você vai saciar em qualquer outra coisa, ou vai ter a ilusão de saciedade. Você vai buscar saciar a sua sede, e daí nasce a idolatria. O Nelson estava preparando material sobre política, e na política muitas pessoas não enxergam, mas há muita idolatria ao tratar sobre política. Ele vai falar sobre isso daqui a algumas semanas na escola dominical. A idolatria, o ídolo, ele busca saciar uma sede que é ilusão, porque só podemos saciar em Deus. Muitos buscam saciar essa sede nas drogas, no sexo, na vida nababesca, tendo tudo que querem ter, tendo muito dinheiro para terem tudo que a sua alma deseja. Só que a nossa alma só satisfaz plenamente em Deus, pois nós fomos criados para Ele. E por isso que Isaías diz, todos que têm sede, venham às águas. Mas seguindo aqui, voltando ao texto, então nós vemos que no Antigo Testamento essa imagem era frequente, da sede da alma. E aqui também em João nós vemos isso. Volte um pouco na sua Bíblia, alguns capítulos para trás, em João capítulo 4. João 4, versículo 13, Jesus está ali num diálogo surpreendente com uma mulher samaritana. E em João capítulo 4, versículos 13 a 15, a palavra de Deus diz assim, Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, está falando da água do poço de Jacó. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, o que disse Jesus? Nunca, leia, versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca. Vamos lá, gente, João 4, 14. Vamos lá, vamos de novo. Vou ler o 13, peço que vocês leiam o 14. Abre aí João 4, versículos 13 a 15. Eu vou ler o 13, peço que vocês leiam em voz bem alta, com toda a sua força, com toda a sede da sua alma, o versículo 14. Jesus respondeu, versículo 13, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E qual foi a resposta da mulher? Jesus já está falando de outra água, né? A água do poço de Jacó que ela foi com um cântaro buscar. E ela responde no versículo 15. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la.
Então, Jesus já usa essa imagem tão frequente no Antigo Testamento da sede, mas é uma sede não do corpo, é uma sede da alma. Que não se não saciarmos em Deus, a nossa alma vai buscar saciar em outra coisa, no futebol, nos ídolos da cultura pop, no trabalho, em qualquer outra coisa que tente saciar a sede da nossa alma. Mas isso tudo é idolatria e ilusão. Mas voltando aqui ao texto de João capítulo 7, o que acontece aqui é que Jesus está na festa dos tabernáculos, uma das festas dos judeus, uma festa importante, uma festa marcante para os judeus. E aqui em João capítulo 7, versículo 2, volte lá para o capítulo 7, o versículo 2 diz assim, de João 7, e a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Pule para o versículo 14. Jesus vai para a festa, o versículo 14 diz assim, quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então, Jesus chega naquela festa que durava 8 dias, e quando ela está na metade, Jesus chega lá, ele não chegou no início da festa, chega lá na metade e começa a ensinar. Mas o que era essa festa dos tabernáculos? Volte comigo lá em Levítico, vá ao livro de Levítico, capítulo 23, lá no início da sua Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico 23, Levítico 23, não vamos ler todo o capítulo, mas a partir do versículo 33, Levítico 23, 33, Deus dá as instruções sobre essa festa dos tabernáculos e diz assim, Levítico 23, 33, o Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste 7º mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor durante 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação, não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias, apresentem ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia, vocês terão uma santa convocação e apresentarão ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, não façam nenhum trabalho nesse dia. Pule para o 39. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia e também no 8º, haverá descanso solene. No primeiro dia, peguem para vocês frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros, e durante 7 dias, vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus. Celebrem esta festa ao Senhor durante 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo, de geração em geração. No 7º mês, vocês celebrarão esta festa. Durante 7 dias, olha o que diz esse versículo 42, vocês habitarão em tendas de ramos. As pessoas mudavam para morar em tendas nesse período de 7 dias, que concluía no 8º dia da festa. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Mas qual era o propósito disso? Por que Deus mandou o povo fazer tenda de palha, de materiais, para o povo ficar 7 dias morando fora de casa? Imagina se isso aqui fosse válido para nós hoje, todo ano você tivesse que se deslocar para um lugar aqui, né, o povo se deslocava para morar em tendas por 1 semana. Muitos aqui iam ficar meio desconfortáveis, ia ser um pouco diferente, mas essa era a ordenança do Senhor. Mas qual era o propósito? Por que Deus mandou isso? O versículo 43 responde, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, Deus, de forma muito didática, uma vez por ano, tinha outras festas, mas nessa festa eles ficavam 7 dias habitando em tendas para lembrar, nunca mais esquecer, não deixar cair no esquecimento, que lá no passado Deus libertou o povo do Egito e quando o povo saiu do Egito foi para o deserto, ficou habitando em tendas e passou pelo deserto por 40 anos. Então, essa era a festa que Jesus estava. Então, Jesus chega nessa festa tão importante, o pessoal estava celebrando, ele começa a ensinar, e aí sim chegamos ao versículo que lemos no início, versículo 37, volte lá para João 7, versículo 37, que diz assim, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Imagina o impacto das palavras de Jesus naquele lugar. Há uma tradição que conta que o sacerdote, durante essa festa, ele pegava um jarro, ia até o tanque de Siloé e derramava água, como um ato de gratidão a Deus pelas chuvas
pela colheita, pela provisão de Deus. Então ele vinha, derramava águas no tanque de Siloé durante a festa dos tabernáculos, e agora Jesus se levanta no meio daquela festa e fala, no último dia, o grande dia, o dia mais importante, e diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. É como se Jesus dissesse, estamos celebrando a libertação do Egito, estamos celebrando que o Senhor libertou o povo lá do Egito, e o povo habitou em tendas, como vocês estão habitando nesse período, mas isso ainda não saciou totalmente a sede de vocês, porque tudo isso apontava para o Messias, e eu sou o Messias, e eu sou aquele que, se você vier a mim, você vai ter a sua sede saciada, a sede da sua alma saciada. Somente Jesus, irmão, somente o Messias poderia declarar isso. Esse autor que eu citei há pouco, J.C. Ryle, ele apresenta 3 características no convite que Jesus faz nesse trecho. Primeiro, uma condição, depois uma solução e depois uma promessa. Condição, solução, promessa. Bem fácil da gente memorizar. Primeiro, uma condição. Versículo 37, que é o que lemos. Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede. Ninguém vai beber um copo de água se não tiver com sede. Você já bebeu muita água? Às vezes tem alguns exames, né? Acho que as mulheres que fazem mais esse tipo de exame do que os homens, que você tem que beber muita água e depois ir fazer o exame, né? Alguns aqui já devem ter passado por esse desconforto, é muito ruim isso. Você bebe muita água e a bexiga tem que ficar cheia para fazer o exame, e aí você tem que segurar aquela água para você poder fazer o exame. Então, você fica bebendo água, forçando para poder ficar cheio. Então, se você não tiver sede, você não vai beber água. Alguns bebem água porque devem fazer isso, é bom, é importante, mas Jesus faz uma condição, se tiver sede, venha a mim. Mas como ter sede? Por que ir a Jesus? E esse autor que eu citei mais uma vez, falando dele, o J.C. Ryle, ele fala, a sede é quando um ser humano reconhece que é pecador e que precisa de um Salvador. A sede que nos leva a Jesus é quando a gente, assim como você está com sede na garganta e está precisando beber um copo de água, você está com sede na alma e reconhece que os ídolos não satisfazem, reconhece que a sua alma não vai ter paz em outro lugar que não seja na presença de Deus, e aí você vai a Jesus. Então, primeiro uma condição, se alguém tem sede, venha a mim. Depois, a solução, venha a mim e beba. Jesus apresenta, eu sou a solução. Em outras palavras, diz o Senhor, venha a mim e beba, e satisfaça a sede da sua alma, que você não vai satisfazer nos ídolos, não vai satisfazer na promiscuidade, não vai satisfazer nas drogas, não vai te satisfazer na bebida, não vai satisfazer trabalhando, pois uma hora você vai se cansar e vai ver que não vai resolver, não vai saciar a sede da sua alma, mas venha a mim e beba. Com esses poucos versículos aqui de João 7, você pode anunciar Cristo para uma pessoa e falar, olha, há uma sede, de repente Deus vai colocar no teu caminho essa semana uma pessoa angustiada, aflita, e você vai falar, olha, Jesus tem um convite para você, eu não posso fazer muito para você, no máximo posso orar, ou buscar te aconselhar de acordo com a palavra de Deus, ou buscar te ajudar de alguma maneira, mas eu sei alguém que pode fazer algo muito mais profundo, saciar a sede da sua alma. E aí você pode dizer para essa pessoa, Jesus falou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. A propósito, vou beber mais um pouquinho de água. Então, um convite, uma condição, se alguém tem sede, venha a mim. Uma solução, venha a mim e beba. Vai em Mateus 11, um versículo muito conhecido. Alguns meses atrás, o diácono Zé Paulo pregou sobre esse texto, tão impactante. E até me motivou a colocar no nosso folhetinho evangelístico, a gente não tinha na versão anterior esse texto, e aí depois daquela pregação, me motivou a colocar lá esse versículo tão bonito. Também outro chamado de Jesus, Mateus 11, versículos 28 a 30, vou pedir que os irmãos leiam em voz bem alta, com toda a sua força, que está em Mateus 11, versículos 28 a 30, esperar que você encontre. Leia comigo em voz alta, Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sim, em João 7, Jesus fala, se vocês têm sede, venham a mim e bebam, ou seja, sacia a sua sede vindo a mim.
Aqui ele usa outra forma de dizer a mesma coisa. Você encontrará descanso para a sua alma, para o seu nefesh, para a sua garganta sedenta, igual o passarinho lá fica pedindo comidinha lá no ninho. A sua garganta aberta, pedindo saciedade, será saciada ao irmos a Jesus Cristo, o Salvador. Mas voltando lá para João capítulo 7. Então, a condição, se alguém tem sede, precisamos reconhecer que precisamos ir a Deus, ir a Cristo. Uma solução, venha a mim beba. E uma promessa ainda em João 7, versículo 38, ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que promessa maravilhosa. Ele está falando para quem? Para quem tem sede. Então, falando, você está com sede? Venha a mim que você vai se tornar uma fonte. A sua alma está vazia, o seu nefesh está seco, a sua garganta está... Você sente que precisa de algo? Venha a mim, que você não só vai ser saciado, mas você vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Venha a mim. Dá uma boa composição, né, Diácono Marcos? Ele compôs sobre Mateus 11, 28, aí mais uma sugestão aí de composição. Se alguém tem sede, venha a mim. Como lemos lá na mulher samaritana, Jesus falou algo semelhante, pois ele diz, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas como é que é isso? Como é que eu estava com sede e agora eu sou fonte? Como é que eu era sedento e agora sou fonte para saciar a outros? Ele explica no versículo 39. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Aqui você entende uma dinâmica, porque Deus opera as coisas com ordem. No plano de salvação, no plano redentivo de Deus, existem sequências que Deus estabeleceu pela sua soberana determinação. Então Deus falou, vocês receberão o Espírito Santo. Jesus falou, ficai em Jerusalém até que do alto recebereis poder. Aí Jesus fez o quê? Subiu aos céus. Jesus adentrou os céus, ele e o Pai enviaram o Espírito Santo sobre a terra. Então, as coisas de Deus não são feitas de forma não planejada ou não determinada pelo próprio Senhor. Então ele fala, Jesus vai ser glorificado, o Espírito vai ser enviado, e aí por isso que a nossa igreja, como falei pela manhã, crê que todo verdadeiro cristão tem o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não tem como sermos convencidos do pecado e nos arrependermos dos nossos pecados e depositarmos fé em Jesus Cristo verdadeiramente, se não for por ação do Espírito Santo. Vai comigo em 1 Coríntios 12, 13, um trecho doutrinário nessa mensagem. Eu não vou me estender muito, mas 1 Coríntios 12, 13, para reforçar o que eu estou falando aos irmãos, sobre a habitação do Espírito Santo em todo verdadeiro cristão. Tem gente que fala, mas esse cara não pode ter o Espírito Santo fazendo o que ele faz? Ele vai na igreja, mas talvez ele não seja um verdadeiro cristão, é outro problema. Não é porque a pessoa vai para a igreja que ela é verdadeiramente cristã. Nem todos de Israel são israelitas, diz a palavra. Mas aqui em 1 Coríntios 12, versículo 13, o apóstolo Paulo afirma assim, pois em um só Espírito, o Espírito Santo de Deus, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a alguns, ou a quem foi batizado com o Espírito Santo numa segunda bênção, não, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, todo verdadeiro cristão tem o Espírito Santo habitando nele. Podemos, com os nossos pecados e fraquezas, apagar o Espírito, como Paulo alerta lá em 1 Tessalonicenses 5, não apagueis o Espírito. Mas como diz aqui em João 7, como diz em 1 Coríntios 12 e outros textos, o Espírito Santo habita naqueles que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados e creram em Cristo. E esse Espírito é a fonte, pois ele diz a respeito do Espírito, que os que nele crescem, ou seja, não os que nele crescem e buscassem muito e tivessem uma segunda bênção, aqueles que nele crescem haviam de receber. Então, quem crê em Jesus Cristo e se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e bota a fé em Cristo, recebe o Espírito Santo. E esse Espírito faz com que nós, sedentos, necessitados, carentes, nos tornemos fonte na vida de outros. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nós, seres humanos falhos, caídos, limitados, como todos nós aqui somos, sedentos, mas ao reconhecer que precisamos nos voltar para Deus, ao reconhecer que precisamos de um Salvador para nos redimir dos nossos pecados e irmos a Jesus Cristo, temos a nossa sede não só saciada, mas tornamos fonte na vida de outros.
Um exemplo, esse autor que citei agora, só para dar um exemplo, poderia dar muitos, J.C. Ryle, ele ministrou, eu acho que ele faleceu no ano de 1900. Então, ele ministrou, foi um pastor muito efetivo, um pastor muito dedicado, teve acho que 40 anos de ministério, pregou a muitas pessoas na sua geração, foi uma bênção. Mas a fonte J.C. Ryle não encerrou lá em 1900 com a sua morte. Eu estou falando dele hoje aqui, em 2026, pregando num lugar muito distante de onde ele ministrou. Então, nós nos tornamos uma fonte a jorrar na vida dos outros. Tem pessoas que nos abençoam por muito tempo. Então, essa noite, se você precisa ir a Jesus, vá a Ele, beba dele. E se você está na igreja e sente-se frágil, sente-se fraco, sente-se carente dessas águas vivas que correm do trono de Deus, vá a Jesus. Peça, Senhor, eu quero deixar de ser igual o passarinho que fica abrindo a boca e querendo receber, e quero me tornar fonte e abençoar a vida dos outros. No poder do Teu Espírito Santo, quem nos capacita a isso. Mas, irmãos, caminhando para o fim, o texto também nos fala na sequência sobre diferentes reações ao convite de Jesus. Jesus fez um convite que, como falei há pouco, tinha uma condição, você reconhecer que tem sede, tinha uma solução, ir a Jesus e beber, e tinha uma promessa, quem crer em mim, não só será saciado, mas terá sua alma sendo uma fonte a jorrar na vida de outros, por intermédio do Espírito Santo. Mas qual vai ser a reação daqueles que estavam lá ouvindo essas palavras de Jesus? E o versículo seguinte, versículo 40, nos diz isso. Vemos pelo menos aqui 4 reações. Versículo 40, quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam, este é verdadeiramente o profeta. Moisés, lá em Deuteronômio 18, falou que viria Deus, por intermédio de Moisés, um profeta maior do que ele. Então, eles esperavam um profeta. Então, ouvindo isso, Jesus, no meio da festa, depois do sacerdote, possivelmente alguns dias antes, ter derramado água no tanque de Siloé, demonstrando a gratidão do povo pela chuva e pela generosidade de Deus em suprir as necessidades do povo, Jesus se levanta e fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Alguém se levanta e falou, esse é verdadeiramente o profeta. Se levanta não, alguém conversou. Outros diziam, ele é o Cristo, o Messias, o enviado, o esperado, que os judeus tanto esperavam. Uma reação, esse é verdadeiramente o profeta, o Cristo, aquele que saciará a sede da nossa alma. Mas há outras reações. Outros, porém, ainda no versículo, agora no versículo 41, outros, porém, perguntavam, por acaso o Cristo virá da Galileia? Porque Jesus era chamado de Nazareno, porque ele vinha de Nazaré da Galileia, mas ele nasceu em Belém de Judá, cumprindo a profecia de Miqueias 5:2, que dizia que o Messias viria de Belém Efrata, a cidade de Davi. E aí, versículo 42, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Então, alguns já afirmaram logo, esse é o profeta, esse é o Messias, esse é o Cristo. E outros falaram, peraí, mas o Cristo não vem da Galileia, ele vem de Belém. Mal sabiam que Jesus tinha nascido em Belém. E não é assim quando você prega o evangelho para alguém? A gente fala, realmente, era isso que eu precisava. Esse Jesus que eu já ouvi falar de muitas formas, mas esse Jesus que sacia a sede da nossa alma, que veio para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para morrer em nosso lugar, é esse o profeta, o Messias. E outros vão falar, peraí, mas não é bem assim não. A igreja distorce as coisas. Não é bem isso que deveria ser dito. Diferentes reações ao convite do Messias. Uma outra reação muito interessante, muito profunda que surge aqui, é dos guardas que foram prender Jesus. Os fariseus, os principais sacerdotes, mandaram que Jesus fosse preso e mandaram os guardas irem lá. E naquela época, irmãos, não tinha ouvidoria, compliance, não tinha essas coisas que tem hoje, não. O pessoal que trabalha em empresa, né, Edna? Não tinha nada disso, não. Liga para a ouvidoria e reclama. Se alguém mandasse um guarda fazer alguma coisa, ai dele se não fizesse. Vai lá prender o cara. E volta a ser um cara. E é exatamente o que acontece. Ser um cara, com perdão da expressão, né? A pessoa que era o próprio Cristo. Versículo 45. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram, por que vocês não trouxeram, irmãos? Isso podia custar a vida deles. Eles mandaram fazer alguma coisa e não fizeram? Não adiantava apelar para a RH, não, nem ligar para a ouvidoria. Podia falar, vocês não fizeram o que eu mandei, então, ó, eles não vão fazer mais nada que vocês vão direto para a vala. Mas olha a resposta desses homens que revela uma outra reação à pessoa e ao discurso do Senhor. Versículo 46. Eles responderam, leia em voz alta a frase dos guardas.
jamais alguém falou como este homem. Novamente, todos juntos, jamais. Eles responderam, jamais alguém falou como este homem. Ao pregar o evangelho, talvez pessoas cheguem para você e falem, eu nunca ouvi dessa forma. Eu nunca tinha pensado em Jesus dessa maneira. Ali era o próprio Cristo. Hoje eu sou o embaixador de Cristo. E nós todos, como cristãos, assim o somos. Então, talvez você ouça alguém falando, eu nunca ouvi alguém falar de Jesus dessa maneira. E foi o que aqueles guardas fizeram. Então, eles ficaram tão aturdidos, tão atordoados com o discurso de Jesus, que eles não fizeram o que eles tinham que fazer. E voltaram para os fariseus. Falaram, por que vocês não trouxeram ele preso? Ninguém fala como este homem. Olha o poder das palavras e da presença de Cristo. E esse Cristo que nos dá o seu Espírito para nós pregarmos. E ouvimos pessoas hoje dizerem o mesmo. Ninguém falou da salvação como você. E aí você fala, mas não é pelo meu poder, é pelo poder do Espírito Santo que habita em mim. Então, uma outra reação. Os primeiros, seria esse o Cristo profeta? Outros questionaram, mas ele não vem da Galileia? E os guardas? Ninguém fala como este homem. Mas a reação dos fariseus? O texto continua, versículo 47. Os fariseus disseram aos guardas, será que também vocês foram enganados? Então, eles resistiram a Jesus. Os guardas ficaram impressionados com o discurso de Jesus, mas os fariseus resistiram. Será que vocês também foram enganados? Por acaso, alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas este povo que nada sabe da lei é maldito. Só que ali estava quem? Um grande fariseu respeitado que tinha tido um encontro com Jesus, que está relatado lá em João capítulo 3, Nicodemos, versículo 50. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes, será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez? Então ele falou assim, peraí, não vamos condenar não, vamos ouvir. Por quê? Porque Nicodemos já tinha sido impactado, da mesma maneira que aqueles guardas, pelas palavras de Jesus. Mas os fariseus continuaram na sua dureza de coração e responderam, por acaso você também é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Convite. Tem uma condição, se alguém tem sede, o convite, venha a mim e beba, e uma promessa, do seu interior fluirão rios de água viva. Alguns vão receber essa mensagem, como os guardas foram impactados, como Nicodemos foi impactado ao encontrar com Jesus, que aqui o próprio texto diz que ele antes tinha ido conversar com Jesus, mas outros vão resistir. E isso continua acontecendo até hoje. Algumas pessoas têm ilusão. Eu vi uma vez um pastor muito querido, muito amado e muito bem intencionado, mas que ele falava assim para os jovens, acho que ele queria dar uma impactada nos jovens, ainda não descobriram a melhor forma de evangelização. A gente tem que descobrir. Irmãos, a melhor forma de evangelização já foi descoberta, é pregar o evangelho, é falar de Jesus. Agora não tem fórmula perfeita. Assim como os guardas, Nicodemos e aqueles que falaram, é o profeta e o Cristo, foram impactados e reconheceram que precisavam de Cristo como Salvador, outros, como os fariseus, aqueles que questionaram, será que ele veio da Galileia? Ele veio da Galileia, de lá não vem o Cristo? Pessoas continuam questionando se Jesus é o Messias. Então não se impressione se você fizer tudo certo. Você orar, você jejuar, você buscar, você falar tudo, você preparar tudo, programar tudo certinho para falar com a pessoa, e alguns terem um impacto muito positivo e outros não quererem saber do Evangelho. Que é uma ação que transcende o nosso esforço. É uma ação do Espírito Santo no coração e Deus é soberano para quebrantar corações, ou não naquele momento. Mas cabe a nós anunciar esse Cristo e orar para que pessoas sejam impactadas como aquele guarda que falaram, aqueles guardas. Jamais alguém falou como este homem. O ser humano continua, assim como nos dias do Antigo Testamento, nos dias de Jesus, tendo sede da sua alma. E continua como nos dias do Antigo Testamento, nos dias de Jesus, tentando saciar essa sede em toda sorte de idolatria. João Calvino disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Seja no futebol, seja no dinheiro, seja no sexo, seja nos prazeres, seja em qualquer coisa que tenta saciar a sede da nossa alma. Mas só saciaremos a sede da nossa alma se buscarmos a fonte que está naquele que nos criou, Deus, e crermos que Jesus Cristo é aquele que pode nos trazer saciedade para a nossa alma, descanso para a nossa alma e paz para o nosso coração.